diz: você é meu filho. O que é que você diz? Eu acredito. Deus diz: você foi abençoado. O que é que você diz? Deus diz: você foi curado. O que é que você diz? Deus diz: você é próspero. O que é que você diz? Está feito. Eu acredito. Está feito. Está feito. Fale o que Deus diz. Oh, aleluia. Você diz: aleluia. Os médicos disseram para Ruth: tá ruim o negócio, tá difícil, mas ela decidiu acreditar no que Deus diz. Deus diz que ela é curada. Olha ela aqui, olha ela aqui. Estávamos todos indo para o inferno, com passagem só de ida, green card de inferno. Aí Jesus foi lá, tirou a gente de lá. É isso, Ele foi no nosso lugar. Na verdade a gente estava indo, Ele foi no nosso lugar, mudou o caminho e diz: olha, o céu agora é teu. Ele diz que nós somos cidadãos dos céus. O que é que você diz? Eu acredito, está feito. Quando você não tiver dinheiro e tiver com um monte de conta para pagar, lembre-se do que Deus diz. Lembra-se: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Lembra quem é sua fonte. Ele é sua fonte. Está feito. Tudo o que você precisa é crer no que Ele diz. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, o que Deus diz, você deve acreditar e estará feito. Podem sentar. Obrigado, queridos. Obrigado, abençoados. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Tenho que ministrar a palavra, gente, porque senão ficaria desse louvor a noite toda. Porque não é porque Deus quer que as coisas vão acontecer que já vai acontecer. Não é porque a vontade de Deus é que seja feita que já vai acontecer. A vontade de Deus, ela só prevalece na sua vida se você crer e falar. Eu vou dizer de novo: a vontade de Deus, ela só prevalecerá na sua vida se você crer e falar. Ah não, pastor, se Deus quiser as coisas acontecem. Não, pela vontade de Deus nem existiria hospital. Pela vontade de Deus o mundo inteiro seria salvo. Pela vontade de Deus não haveria outra forma, outra maneira que não fosse paz e tranquilidade para todo lado. E a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque o que prevalece na terra não é a vontade de Deus, é a vontade do ser humano. Porque Deus entregou a terra para nós. Estou entendendo isso? Então, não é só porque Deus quer, é porque você acredita e fala: está feito. Amém? Mas pastor, eu disse que estava feito, mas ainda está doendo. Eu disse que estava feito, mas a conta bancária continua zerada. Eu disse que estava feito, mas meu filho ainda está lá nas drogas. Eu disse que estava feito, mas não aconteceu nada. Aí é que está. Tem que perseverar até que se cumpra diante de você aquilo que já tem acontecido dentro de você. Porque primeiro tem que acontecer dentro de você. Vou dizer de novo: primeiro tem que acontecer dentro de você. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Queridos, faltou boa noite, milionários. Estava esquecendo essa parte aí. Deus criou o homem, o ser humano, como um ser psicobiosocial.
Ele é psicológico, né? Pensa, raciocina, biológico, tem a sua anatomia humana, mas ele também é social. Deus criou você assim. Ou seja, ele precisa se socializar. O ser humano foi criado para se socializar. Se você pega uma pessoa, um homem ou uma mulher, e coloca numa ilha deserta, sem ninguém lá, ninguém, nada, zero, só os passarinhos cantando e mais nada, dali a 6 meses, quando você voltar, você vai estar com um doido, ou doida. Se bem que tem gente que nem precisa ir para a ilha deserta, né? Já é, mas enfim, mas por quê? Eu estou mostrando nesse caso. Por quê? Porque Deus criou você para isso. Você precisa se socializar. As grandes empresas realmente sérias e grandes, uma das coisas que elas trabalham é para que as pessoas saibam trabalhar em equipe. Por quê? Porque o ser humano foi feito para se socializar. A pior coisa que você pode fazer quando uma coisa apertar é justamente se afastar. É a pior coisa que você faz, porque você prejudica, você sabota a si mesmo, pois a sua mente está capacitada por Deus. Não importa se você é crente, se você é católico, espírita, nada, pode ser o que for, ateu, à toa, como seja, certo? O ser humano, ele foi feito para ter comunhão, para estar ligados. E por isso que quando Jesus orou por nós, lá em João no capítulo 17, ele orou por nós, no capítulo 17, versículo 20, fala que ele orou por nós. Mas uma das coisas que ele disse foi exatamente isso aí, para que todos sejam um. O ser humano foi feito para se socializar, para ter contato, para ter ligação, conexão. Estão entendendo isso? E Deus vinha todos os dias para conversar com Adão. Todo dia, na viração do dia, de tardezinha. Que horas, pastor? Eu sei não, porque não sei se estava no horário de verão, não estava, não sei como é que era. Mas enfim, era no finalzinho da tarde. Deus vinha para conversar com Adão. Conversa vai, conversa vem, todo dia, porque o homem foi feito para isso. Quando Deus viu que criou toda a terra, criou o homem, ele olhou e disse: Adão, dá não, então, você está só. Vou fazer uma mulher, uma ajudadora, que ele seja ajudadora e idônea, para socializar, para conversar, para ter com quem conversar. E Deus vinha para conversar com Adão, aquela coisa toda. Aí veio o pecado, e aí levantou aquele muro de separação. O pecado é a única coisa que consegue separar o homem ou a mulher de Deus, é o pecado. Nada separa você de Deus a não ser o pecado. Está todo mundo entendendo até aqui? Então, o pecado trouxe isso para o ser humano. Separou ele de Deus. E agora o homem não se socializava mais com Deus. Agora era só entre si. Separado da fonte da vida, só entrou o que não presta. Só entrou o que não presta. Sabe, muita gente vê crianças morrendo, bebês, crianças nascendo com defeitos, e tantas coisas ruins, pessoas boas adoecendo, pessoas maravilhosas adoecendo, né? Porque tem gente que acha que tem gente ruim que tem que ir para o hospital. Né? Mas, e aí pergunta, por que Deus não faz alguma coisa? Porque Deus não tem nada a ver com isso. Nunca foi a vontade de Deus isso. Porque a terra ele entregou para o ser humano. Quando o homem pecou, ele entregou a terra para Satanás. Aí hoje Satanás domina a terra através do ser humano. Está todo mundo entendendo? Ah, mas se Deus quisesse ele podia intervir. Não, ele não pode. Não, pastor, ele não pode. Estou dizendo que ele não é que ele não quer, que não pode mesmo. Por quê? Porque se ele intervisse, ele estaria caminhando contrário à sua palavra. E tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir nem caminhar contrário à sua palavra. Está todo mundo entendendo até aqui? Quando o pecado entrou tudo isso que não presta. E Deus ficou à parte sem poder fazer nada. Aí Deus simplesmente chega e diz para Satanás: ei, da semente da mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. O que é que Deus estava querendo dizer com isso, pastor? O que Deus estava dizendo para o diabo, que ali foi para o diabo, era: ei, foi através da mulher que tu entrou. Você enganou ela, você enganou Eva, que não é a Eva ali não, é a outra Eva, né? Você enganou ela, você a seduziu,
E por isso você entrou, mas é da semente dessa mulher que eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. É isso que Deus estava dizendo. Vou acabar com tua raça, é isso que Deus estava falando. E aí veio, o tempo passou, e Deus sempre procurando ter contato com o homem, mas aí aquele contato era extremamente limitado, muito limitado. Era um contato extremamente Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Davi, esse povo todo, um contato extremamente limitado. Naquela época, o Espírito Santo vinha, ungia ou capacitava a pessoa para determinadas tarefas, depois pegava o beco, se mandava. Era assim o tempo todo. E se alguém quisesse falar com Deus, bastava entrar no quarto e orar. Não. Tinha que procurar o profeta. Aí o profeta falava com Deus, e aí, Senhor, como é que é? Ele vai, não vai, como é que funciona? Aí, tá, tudo beleza, pode fazer que está tudo certo. Ou se não vai, não faz não, porque não dá certo. O pior era, Deus não disse nada, né? Porque aí o cara ficava, né, no azar, ou na sorte, como seja. Mas era desse jeito que eles viviam. Escutem bem o que vai acontecer. Veio Jesus, um plano que Deus fez, e Jesus, Ele assumiu o meu e o seu lugar. Ele levou sobre Ele os nossos pecados, os seus pecados e os pecados do mundo todo, lá na cruz. E levou também as consequências desses pecados. Que consequência? A doença e a pobreza. Deus nunca quis que você fosse pobre. Pastor, e por que é que eu sou pobre? Pois é, a vontade de Deus é que não fosse, mas não é porque a vontade de Deus quer. Deus quer que você já acontece. Existe algo para fazer também, mas a gente está falando de outro assunto. Quem quiser ver mais um pouco sobre prosperidade, essas coisas, assista a ministração de hoje de manhã. Foi mais ou menos em cima disso aí. Mas então o que acontece? Presta bem atenção nisso. Jesus veio e assumindo o nosso lugar, levando os nossos pecados, levando as consequências disso, dores, enfermidades, doenças e pobreza, levou lá na cruz. E não satisfeito, ainda foi ao inferno e derrotou Satanás lá, levando consigo o cativeiro, levando consigo tudo aquilo que nos prendia, nos libertou de uma vez por todas. Hoje, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus, você não está mais debaixo do jugo do maligno. Vou dizer de novo, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus, hoje você não está mais debaixo do jugo do maligno. Hoje você pisa na cabeça dele. Antes ele fazia a tua cabeça, e hoje é tu que pisa em cima dela. Se cumpriu aquilo que Jesus tinha dito. Amém. É isso, essa autoridade Deus nos deu. Entretanto, o que eu quero falar hoje para vocês é de algo importantíssimo que deve existir na nossa vida. O principal motivo para Jesus ter ido para a cruz não foi para te curar. Isso foi consequência. O principal motivo para Jesus ter ido na cruz não foi para você enriquecer. Isso foi consequência. O principal motivo para Jesus ter ido para a cruz foi para que você tivesse comunhão com Deus. Esse é o propósito. Esse é o principal. E uma vez que esse é o principal, as outras coisas não estão, digamos assim, então tá bom, é só ter comunhão com Deus. Não, tem mais. Mas a partir do momento em que você tem comunhão com Deus, você passa a ser guiado por Ele. E como é que a gente tem comunhão com Deus? Através da oração. Por isso o tema dessa ministração é simplesmente ore. Esse é o tema. Simplesmente ore. Eu fui criado em denominações tradicionais, e nessas denominações tradicionais me ensinaram que a oração era uma espécie de meio de escape. Era uma tecla escape do teclado, né? Quando a coisa apertar, clama ao Senhor. Quando o negócio vir sobre você, clama a Jesus, que a oração resolve tudo. Foi o que me ensinaram. Até cantava uma música, tinha músicas que falavam isso.
Eu lembro de uma música, né, que não é do meu tempo, é do tempo da Bia, mais ou menos. A música dizia assim: então eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sobre o mar de mansinho, entrou no meu barco, falou às ondas, fez tudo acalmar. Era uma música assim. Na hora do aperto, grita, meu irmão. Na hora do clama, aí tinha uma que reclamava, e tinha outros que reclamavam, e outros reclamavam, tudo em oração. Mas a oração não foi feita para isso. Qual pai ou mãe, quem é pai e mãe, levante assim a mão, assim, ok. Qual pai ou mãe gostaria que seu filho só procurasse você aos gritos quando estivesse apertado? Pai, me ajuda. O que? Estou devendo a duas pessoas, Deus e o mundo. Qual pai ou mãe gostaria disso? Você gostaria disso? Só no momento difícil, mete o grito. Não, né? Então por que a gente acha que Deus gosta desse tipo de coisa? Oração não é meio de escape, como me ensinaram. Oração não é simplesmente para eu gritar e ele vir. Não. Oração é para comunhão. É para conexão. Pastor, você quer dizer que no momento difícil a gente não deve clamar a Deus? Não, não disse isso. Eu disse que a oração tem que ser antes do momento difícil, durante o momento difícil e depois do momento difícil. É o tempo todo. Vamos lá. Colossenses capítulo 4, a revista atualizada, Milena. Colossenses capítulo 4, versículo 2. A primeira parte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Observe, perseverai na oração. Ou seja, a oração tem que ser algo constante na nossa vida. Mas muitos de nós entendemos errado, e assim como eu aprendi, muitos de nós temos também aprendido de forma errada. A gente até acha que quanto mais pessoas orando por nós, melhor a nossa vida fica. Como se Deus pudesse mudar alguma coisa só porque tem mais gente clamando. Não é por aí não. Sem dúvida nós devemos pedir oração uns aos outros. Sem dúvida devemos orar pelos outros. Não há dúvida disso. O detalhe está em se confiar na oração dos outros. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor está orando por mim, né? Eu disse: estou não. Pastor, o senhor não está orando por mim? Eu disse: estou não. Uai, por quê, pastor? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Eu oro, posso orar por você do mesmo jeito que eu oro para o restante da igreja. É alguma coisa específica? Mas no momento eu não estou orando não, vou logo avisar. Se você tem algo específico: mas pastor, eu pensei que o senhor orava por mim. Não, nem sempre eu oro por você não, meu irmão. A maior conversa que eu tenho com Deus é justamente procurando saber o que é que Ele quer da minha vida e como é que eu posso abençoar os outros. Essa é uma parte. E ele disse: mas olha, porque eu estou com determinado problema. Eu disse: bom, agora aí sim, vamos lá. Aí ele falou o problema dele. Quando ele terminou de falar o problema, ele disse: não, o seu problema não é para orar. Não, pastor, não vai resolver. E o que é que vai resolver? Quando você perdoar. Porque aquilo que você não perdoa, não tem oração que resolva. Pode ser quem for. Muitas vezes nós mantemos, escute bem, estou dizendo nós, mantemos doenças no nosso corpo através de atitudes de não perdoar. Aí não tem oração que resolva. Um amém. Melhorando. Já começa daí. Jesus falou, meu irmão, lá naquela oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. Ou seja, se tu não perdoar, nem isso tu pode orar. A oração é uma conversa. Mas eu conheço um pastor que tem uma oração forte. Olha a oração forte. Oração forte
é aquela que está baseada na palavra. Toda oração baseada na palavra de Deus é oração forte. Porque quando você ora baseado na palavra de Deus, você ora a resposta. Quando você ora a palavra de Deus, você começa a orar pela resposta. É interessante que Jesus sabia o que iria fazer quando esteve diante do túmulo de Lázaro. Mas antes dele chamar Lázaro para fora, ele orou. Mas ele precisava orar? Precisava. Ele disse: eu não estou orando apenas isso, eu sei. Eu oro pelos que estão aqui, pelos que estavam perto. Não é interessante isso? A Bíblia diz: perseverai na oração. Perseverai na oração. Você passou uma dificuldade grande, você passou um problema enorme, você passou por uma situação tão difícil, uma coisa tão complicada, aí você orou, e você chorou, e você se derramou, e você se humilhou, passou o problema difícil, passou a dificuldade, recebeu a vitória, se alegrou por alguns dias, aí depois esqueceu de orar. Perseverai na oração. O culto mais importante das igrejas deveria ser o culto de oração. Quando foi para eu assumir a igreja lá no setor de chácara, pastor Cristóvão, só lembro de você, rapaz, é tremendo. Quando foi para assumir lá, o pastor disse: você quer começar já domingo? Eu disse: que dia é hoje? Não, hoje é terça, tem o que lá? Culto de oração. Pronto, eu estou lá. Essa igreja começou num culto de oração. Não foi num culto, celebração, não, foi num culto de oração. E é uma igreja de oração. E a oração é esse diálogo, essa conversa, essa ligação, essa conexão com Deus o tempo todo. Sabe, muita coisa que você posta nas redes sociais, você não tem coragem de falar com Deus. Ops. Melhor seria se ao invés de postar nas redes sociais, você falasse com Deus. Aí na rede social você posta a resposta. Outros me ensinaram, estou dizendo, me ensinaram, na outra igreja que fazia parte, que quem orava bastante era o pastor, era o evangelista, quem era, o presbítero, mas também tinha a irmã Gessina. É porque, meu amigo, olha, na oração da irmã Gessina, milhões sendo acrescentados na sua vida, meu irmão. Na oração da irmã Gessina resolvia, meu amigo, porque se a oração da irmã Gessina resolvesse, tá frito. Podia ser quem for, mas a oração da irmã Gessina era oração poderosa. E quem era a irmã Gessina? Era a irmãzinha que vinha para o culto de oração. Ela podia faltar um domingo, mas não faltava culto de oração de jeito nenhum. Sabe, ela ficava ali, era uma pessoa que orava bastante, muito mesmo. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, meu irmão, sementes produzindo grandes frutos. Aí o que acontecia era isso, aí o pessoal se confiava na oração de quem? Irmã Gessina. Orou, falou o pastor orou, fez aquela oração bem bonita, e tudo, e não resolveu? Chama a irmã Gessina que resolve. Ela era o Supremo Tribunal já. Estou querendo casar. Falava com o presbítero, ele orava, não vinha nada. Falava com o evangelista, ele orava, não vinha nada. Falava com o pastor, vixe, não aparecia ninguém. Eu falei, irmã Gessina, rapidinho tu casa. Foi ensinado assim. Ou seja, algumas pessoas parece que tinham mais contato com Deus do que outras, como se Deus tivesse filhos e filhas prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o preferem. Aí é diferente. Como está a sua área de oração na sua vida? Como está? Se essa área de oração, fosse uma luz na sua vida,
como é que estaria? Claro ou breu? Mais ou menos? Não breu. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Simplesmente aprenda isso. Ore. Deixa eu te falar uma verdade, preste atenção nisso. Deus está ansioso. Quando eu falo ansioso, eu não estou falando de preocupação, eu estou falando de ardente expectativa para ouvir a sua voz, dizer: Pai, vamos conversar. Deus está querendo isso. Porque muitos de nós queremos ouvir Deus falar: eu te amo, meu filho. Ei, quem viu você passar pela prova e não te ajudou, vai ver tua vitória e por aí vai fora. Tem muita gente querendo ouvir isso. Mas Deus tem ouvido a sua voz? E o tipo de voz que você tem falado para Deus é uma voz de incredulidade? É uma voz de desespero? Ou é a voz de um filho confiante, que sabe que o pai cuida? Está todo mundo me entendendo? Lá em 2 Pedro, Primeira Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Olhe para quem está na frente de você, atrás de você, do seu lado, de atrás, da frente, e diga: simplesmente ore. Falei com o presbítero, não resolveu. Falei com o evangelista, não resolveu. Falei com o pastor, não resolveu. Vamos procurar a irmã Gessina, já foi para a glória. Vai orar. Ore você. Vai falar com Deus você. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto estamos lá em 1 Pedro 2, daqui a pouco eu falo o versículo. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Oração é diálogo. Oração, você fala, Deus responde. Deus fala, você responde. Não é aquele monólogo, aquela coisa toda. É não. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, minha filha. É não. Oração, meu irmão, não é simplesmente você: ai, meu Senhor, me ajuda. Olha, eu recebi a carta que meu nome está indo para o SPC. E agora, Serasa, meu Deus do céu, não posso mais nem comprar aquela roupa, não sei o que lá. Irmãos, isso não é oração, não. Isso é desabafo. Está falando. Isso é desabafo. Em parte nenhuma da Bíblia manda você desabafar. Já notou? Chega para Deus e desabafa. Não. No momento da dificuldade, no momento da pressão, no momento que a situação aperta, a Bíblia não manda você desabafar, manda se alegrar. Oxe, mas quem é que se alegra? Só os crentes. Os filhos. Aprenda, meu irmão, que Deus não é uma espécie de garçom para te servir quando você precisa. Ele é um pai que te ama, sempre sendo a sua fonte, mas Ele deseja ter comunhão com você, ligação com você, conexão com você. Há pessoas aqui, que estão precisando de um gabinete, não comigo, com o pastor supremo. Não, que eu sou pastor auxiliar. Aliás, todo pastor aqui na terra é tudo pastor auxiliar, tudo, cambada toda. Chegar no céu não tem mais nem isso. Não, ele é que é o pastor supremo. Tem pessoas aqui que estão precisando ter um gabinete com ele. Obrigado, pastor Cristóvão. Valeu pelo apoio. Como é que eu tenho o gabinete? Faz, ó. Desliga. É a primeira coisa. Afinal de contas, você não quer ser interrompido. Desliga. Entre no seu quarto, feche a porta e fala com teu pai em segredo.
E aquilo que você falar em segredo, ele diz, ele em público te recompensará. Então, como diz muito bem o pastor João Alberto, lá de Campina Grande, Deus te recompensa em público com aquilo que você faz no segredo. Vamos lá, 1 Pedro 2, 21. É 21? É, 21. Revista atualizada ainda. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Alô, olha para mim, preste atenção. Jesus, ele viveu nesta terra para mostrar como é que um cristão deve viver. Eu vou dizer de novo. Jesus viveu nesta terra para mostrar como é que um cristão deve viver. Imagine, chega o relatório lá no inferno a teu respeito. Aquele demônio que foi enviado para perturbar a tua vida. Aí ele chega lá diante de Satanás, o demônio chega lá diante de Satanás, ô baixíssimo, Deus é altíssimo, então ele é baixíssimo, né? Então, ô baixíssimo, eu perturbei a vida dela, eu azucrinei o juízo dela, eu gritei na mente dela que ela não ia dar certo, que os filhos dela ia ser tudo desviado, que o marido ia fazer isso e aquilo outro. Certo. E qual foi a reação dela? Nada, ela simplesmente orava. Ela não dava nem bola para o que eu estava falando. E quando eu vi que eu estava passando por mentiroso, porque quanto mais eu falava que não ia acontecer, aí que acontecia mesmo, eu vim embora. É esse o relatório. O inferno te conhece, acredite, conhece. O inferno te conhece como uma pessoa que ora ou como uma pessoa se desespera. Vamos lá, gente, eu estou pregando bem hoje. Pelo menos eu acho. Estou falando bem. É ou não é verdade, gente? Como é que os teus filhos te conhecem? Homem ou mulher de oração, milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, meu filho. Homem ou mulher de oração, ou homem ou mulher preocupado com o futuro dos filhos, nem dorme. Às vezes, sabe, é sério, às vezes é preciso mais fé para dormir do que para passar uma noite toda orando, porque a oração é misericórdia. Eu lembro que eu estava num certo lugar, numa casa, e começaram uma reunião de oração no terceiro piso. No terceiro piso, eu estava no térreo. Gente, aquilo, misericórdia, gente. Parecia que o mundo estava acabando. Meu amigo, a menina levantou a voz, desse tamanho assim, mas parece que tinha um tuíto na garganta, sei lá o que era. Só sei que a rua inteira escutou o desabafo e o desespero dela. Eu disse, o que é que ela está fazendo? Aí teve uma pessoa que disse, ela estava orando, tá nada. Isso não é oração, isso já é esculhambação já. Pera. Ô pastor, o senhor está falando mal dela? Não, estou mostrando que isso está errado. Se você quer gritar, grite. Você quer falar alto? Fale. Mas se também você falar num sussurro, Deus te escuta do mesmo jeito. O pessoal lá dos meios dos círculos pentecostais, né, falam muito esse tipo de coisa, né? Olha, para que grito, que Deus não é surdo? Aí o outro responde de lá, mas ele também não é assustado. É dos dois lados. Mas a grande verdade é a seguinte: sussurro ou gritando, saiba como falar com seu pai. Não é de qualquer jeito, não. Muitos pais teriam filhos melhores se educasse os seus filhos na forma de falar com eles. Diante do Senhor, o contato é intimidade, comunhão, ligação, conexão. E aqui diz, olha, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Aí tem uma vírgula, vem para o 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Está falando de Jesus. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eita bênção!
aquela irmã foi aqui comigo, agora ela vai ver só. Cutucou a onça com vara curta. Se tu nasceu de novo, tu não é onça não, tu é ovelha. Já começa daí. Já começa daí. Segundo, simplesmente ore pela pessoa que te fez mal. Senhor, manda ver, abre o vale, Senhor, prepara e leva, ou senão nem precisa preparar, já leva logo. Não era assim não. Jesus disse: orem por aqueles que vos perseguem. E tem gente desejando câncer. Na vida de pessoas que ela não gosta. E tem gente desejando. Essa é a questão, meu irmão. Como está sendo a sua área de oração? Milhões sendo acrescentados na sua vida, minha irmã. Como está sendo? Quando eu estou falando isso, eu estou falando crendo firmemente de todo o meu coração. Assim é. Como está sendo isso? Nem ora. E quando ora contrário ao que diz a Bíblia. Eu lembro que uma certa vez alguém falou mal de mim. E eu tive consequências por causa disso. O diabo lançou um pensamento e o bobão aqui aceitou. Vai ver só. Comecei a armar o plano. Eu sabia de algumas coisas, sabia dos detalhes ali. Vou armar, quando menos pensar, ele vai ver só. Irmãos, enquanto eu armava o plano, a unção, foi embora. Eu pregava. O senhor pregava e tudo, pense. Ministrava e tudo. Mas a unção, tchau. E eu digo, meu Deus do céu, o que está havendo? Eu oro, eu falo, eu declaro a palavra e tal. E cadê a unção? Uma atitude errada acaba com qualquer vida de fé. E então, pastor... Então que aí cada vez ia piorando para mim. Detalhe, o outro crescia. E eu afundando. Aí um dia eu parei. Eu disse, espera aí. Jesus disse que eu tenho que orar até por aqueles que me perseguem. Esse homem nem me persegue, ele é apenas o meu irmão em Cristo que falhou, que errou. Não sei o que estava no coração, não interessa não. Pai, eu perdoo fulano. Eu perdoo agora em nome de Jesus. Mas meu amigo, Satanás gritou na hora. Uai, e o que ele fez contigo? Tu vai fazer o quê? Bem lembrado, Satanás, bem lembrado. Pai, eu oro pelos filhos dele, oro pela Cida, para que cresçam, para que prosperem em todas as áreas. Oro por toda a família dela salva, toda a família dele salva, e da esposa também, em nome de Jesus. Aí Satanás, tu vai ficar nessa... Quer que ore mais um pouquinho? Então, vá agora mesmo. E quanto mais o pensamento vinha contra, mais eu orava o contrário. E o que aconteceu, pastor? Crescemos nós dois, eu e ele. A unção voltou. Logo já pessoas serão curadas através da minha imposição de mãos. E ele cresceu, veio aqui em Brasília, a gente se abraçou e a gente ficou junto, uma bênção. Ô pastor, e ele sabe que você fez essa oração com o senhor? Não. Ele veio lhe pedir perdão? Não. E por que o senhor perdoou? Porque quem perdoa é mais beneficiado do que quem é perdoado. Eu não perdoei ele porque ele merecia, eu perdoei ele porque eu amo o Senhor e amo ele. Foi Deus que falou, minha é a vingança, eu pagarei, deixa com Deus. E vai viver sua vida. Mas aí, já que diz que deixou exemplo, né? Vamos lá, capítulo 5, versículo 15 de Lucas. Vamos ver o exemplo de Jesus. – 5,15 de Lucas. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Está falando de Jesus. Aqui ele estava no seu 2º ano do seu ministério. Foi o auge da popularidade de Jesus. Foi aqui.
Havia muitos rabinos em Jerusalém e por toda a terra de Israel, mas Jesus era o primeiro de todos. Ele era o principal. Ele despertava amor de uns e ódio de outros. Ele despertava fãs e despertava também gente que detestava ele. Tinha de todo jeito. Era famoso. Então muita gente ia atrás dele. Era multidões. Onde ele ia arrastava multidões. Qualquer um de nós dizia: Deus me abençoou, gente. Por isso, né, é o tal e tal. E a gente iria procurar estar junto da multidão. Veja o versículo 16. Olha o que ele fazia. Ele, porém, se retirava para lugares solitários. E ali, ou seja, Jesus não era contra ser popular, mas ele preferia ser popular com Deus do que com o povo. Aliás, em nenhuma parte da Bíblia não existe uma única profecia, Deus mostrando que queria que Jesus fosse popular. Nunca foi plano de Deus que Jesus fosse popular. Nunca. O que ele queria era com Deus, era com o Senhor. E aí ele se retirava e orava. Detalhe, ele não estava passando por dificuldades aqui, pelo contrário, ele era muito bem assessorado. Pelo contrário, a multidão o seguia, sem dúvida. Mas, meu irmão, preste atenção nisso. Ele preferia sair para orar. Ele preferia ficar sós para orar. Não é interessante notar, querido, que preste bem atenção nisso, que quando se trata de ficar sós, era sempre com o Pai, com Jesus? Deixa eu frisar uma coisa: se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus, você nunca mais esteve só. Eu vou dizer de novo, você nunca mais esteve só. Uma das orações mais mentirosas que eu já vi, de muitos cristãos, é justamente: ai Senhor, eu estou só. Ô meu irmão, para de mentir. Você não está só. Você não está só. Pastor, mas eu já me senti só. Aí é diferente. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária. Todas as contas pagas e muito dinheiro sobrando. Sabe, sentir não quer dizer nada. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse: ai pastor, quando ele me disse isso, eu me senti um lixo. Eu digo: tá, e daí? Pastor, o senhor não entendeu não? Eu me senti um lixo. E daí? Eu disse: minha filha, você é lixo? Não. Então, tanto faz como tanto fez se você sentiu ou não. Uai. Por mais que você se sinta só, você não está só. Eu vou repetir isso. Por mais que você se sinta só, você nunca estará só. Ele disse: eu não te abandonarei, não te desampararei. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Milhões na sua conta bancária, minha irmã. Como é que você pode dizer que está só, tendo a presença do Senhor? Imagine a seguinte situação: você está conversando com alguém que você ama, que você gosta, e essa pessoa nem dá bola para você. Resolve uma coisa e você: olha, fulano, ei, eu tenho o melhor para a sua vida. Ei, olha, escuta, eu tenho aquele plano para você enriquecer. Ei, escuta, eu quero salvar toda a tua família. Eu tenho, mas você está, mas a pessoa está ocupada com um monte de coisa. É o que a gente faz com Deus. Irmão, antes de você abrir os olhos, Deus já está falando contigo de manhã. Eu vou dizer de novo, antes de você aleluia, eu vou dizer de novo, antes de você abrir os olhos, pela manhã quando você acorda, Deus já está falando com você. Deus já está dizendo, já está conversando. Ninguém fala tanto com você quanto Deus. Simplesmente ore. Simplesmente ore. Eu gosto de ouvir ministrações. Eu gosto de ouvir ministrações poderosas. Eu amo ouvir ministrações. Eu escuto ministrações todos os dias. Eu gosto disso. Por quê? Porque também o senhor é pastor. Não, é porque eu sou crente. É só por isso. Eu gosto de me alimentar, estar forte. Mas deixa eu te dizer uma verdade, por favor, preste bem atenção nisso.
Preste atenção nisso. Nenhuma ministração se compara à voz doce, mansa e suave, falando: meu filho, vamos conversar. Isso é oração. Existem vários tipos de oração, nós já sabemos disso. Eu não estou aqui para falar dos tipos de oração. Eu estou mostrando para você, para falar o principal. Qual é o tipo principal da oração? É aquela da intimidade. É aquela da conversa. Sabe, o momento do pá daqui, pá de lá, só que com o pai. Vocês estão entendendo isso? Senhor, eu estou aqui para trocar 2 dedinhos de prosa contigo. Se bem que pelo que eu estou vendo aqui vai ser uns 5 dedinhos. Mas vai! É muito melhor. Olha o que Jesus fazia. Vamos lá, gente, vamos em frente, porque senão a gente não termina hoje. Marcos capítulo 1. Marcos 1. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, papai. Marcos capítulo 1. No versículo 32. Aqui Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Isso, Cafarnaum, muito bem. Era onde ele morava. A sede do ministério dele era em Cafarnaum. E aqui Jesus estava em Cafarnaum. Escuta bem. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. E toda a cidade inteira, estava reunida à sua porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Certo? Vê o 35. Tendo se levantado, alta madrugada, foi para um lugar deserto, e ali desabafou com Deus. E ali orava. Gente, depois de uma ministração, 2 ministrações, eu ministrei hoje pela manhã e estou ministrando agora. Normalmente, a gente chega em casa, o corpo já pede cama. Vai dormir, vai descansar. Jesus passou o dia inteiro curando enfermos, expulsando demônios, pregando, ministrando. Era natural que ele estivesse cansado. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, mas aqui ele estava como homem. Então, com certeza ele estava cansado, com certeza ele sentiu cansaço. Mas ele deixou o descanso de lado e foi conversar para receber instruções do Pai. A pergunta é, se Jesus teve que fazer isso, e nós, hein? E a gente aqui da Ceilândia? Pensa, se Jesus teve que fazer isso, Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo, ele era Deus, mas na terra ele estava como homem e precisava fazer isso, separar um tempo para estar com o Pai, separar tempo para estar com o Pai, era o principal, era o que ele mais gostava, ele amava isso. Agora eu pergunto, e a gente? A gente muitas vezes trabalhamos tanto, estudamos tanto. Tem alguma coisa errada com o trabalho? Não, tem alguma coisa errada se você não trabalhar. Preguiça é pecado, gente. Que negócio, né? Não tem nada errado com o trabalho. E o estudo também não, muito pelo contrário. A gente incentiva você a estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso superior, fazer pós-graduação, doutorado e por aí vai fora. Amém. Mas isso não tem que ser o principal. O principal é o seu relacionamento com Deus. Sou casado há 30 anos com a minha nega. Se o meu relacionamento com ela for igualzinho ao relacionamento que eu tenho com Deus, estou todo errado. Por quê? O relacionamento com Deus tem que ser maior do que com qualquer outra pessoa. Eu vou dizer de novo, o relacionamento com Deus tem que ser maior do que com qualquer outra pessoa. Preste atenção nisso. Como é que está esse relacionamento? Ah, não, Deus é primeiro na minha vida, não passa nem 5 minutos orando. Como assim? Não vem dizer para mim que Deus é o primeiro na sua vida, que Deus está na primeira ocupação da sua vida, se você não tira tempo para conversar com Ele todos os dias. Ele não é. Obrigado, pastor Cristóvão, pelo apoio. Que bom que você concordou. Vocês estão entendendo isso até aqui, gente? Como é que está esse relacionamento?
Olha para mim, presta atenção, não se preocupa não, olha para mim e presta atenção nisso. Presta atenção. Quem aqui orou hoje? Quem conversou com Deus hoje? Você falou com Deus? E o que é que Ele disse a você? Calma, não, sem tumulto. Isso é um assunto entre você e Deus. Eu gosto, meu irmão, dos momentos quando nós temos comunhão, né? Eu e os cabamachos da Ceilândia. Aqui tem os gritos de guerra também, dos cabamachos. Aí escuta só, presta atenção nisso. Eu gosto, a gente se reúne, tem churrasco. Quando é que vai ser o próximo? A gente tem que marcar o próximo, né? Beleza. Eu gosto demais, gente, vocês precisam ver as conversas dos cabamachos, né? Aí vai, vem, amo, é bom. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Mas do relacionamento com Deus tem que ser o principal. Tem que ser o melhor. Vocês estão entendendo isso, gente? É uma comunhão, onde você tem um horário de começar, mas não está nem aí para terminar. Nunca comece o seu dia sem ouvir Deus falar com você. Não estou dizendo você falar com Deus, que eu sei que vai falar, eu já sei. Mas nunca comece o seu dia sem ouvir Deus falar para você. Pode ter certeza, é novidade todo dia. Olha, eu te digo experiência própria, é novidade todo dia. Eu sei disso. Versículo 36, Marcos 1. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo o contrário, lhe disseram: todos te buscam. Claro, o homem fez a maior cruzada de cura e libertação da cidade, da história. Muita gente encontrou. É lógico que gente juntou para tudo quanto é lado. Então chega Pedro e Simão, vamos trazer agora na versão Johnson Dawson, né? Em breve nas melhores livrarias, a Bíblia Johnson Dawson, sou Johnson Dawson. Aí, escuta bem. Aí chega, né? Jesus, escuta, olha, está vindo gente de tudo quanto é lado, meu amigo. Olha, está vindo gente de Jerusalém, de Naftali, de todas as cidades. A gente já contratou, a gente já até alugou o estádio Jerusalém Futebol Clube para a gente ir para lá, vai lotar o estádio. Contratamos 16 bandas para fazer o louvor e bora. Mais ou menos por aí. Mas olha só a resposta de Jesus. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Eita glória! Popular, podia estar no meio do povo que queria ele, que gostava dele, que amava ele, que queria estar o tempo todo com ele, podia estar lá. Mas ele preferiu fazer o que o pai disse na madrugada, quando estava orando: vá para outros lugares. Daqui não, vá para outros lugares. Está todo mundo me entendendo, gente? Como está esse relacionamento seu com Deus? Como está isso? Você é guiado por aquilo que você vê? Se tiver tudo bem, aleluia, oh, glória, eita, glória, aleluia. Aí quando a coisa aperta, você... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou curado em nome de Jesus. Ele está suprindo necessidades. Aleluia, glória a Deus. É assim? Não, irmãos, isso aqui é alto e baixo. Vida de crente não é alto e baixo, não. É subindo. Todo dia vai orar. Bia, Deus tem te dado um dom maravilhoso, que é de cantar e de compor. Veio ao meu coração essa instrução, para você busque no Espírito uma música sobre oração, diálogo, intimidade. Está incumbida disso aí, amém? Sobre diálogo. Precisamos cantar mais músicas aqui desse tipo, Bia. Então, observe então, Jesus procurava quem? Obedecer ao Pai, obedecer a Deus. Eu não queria vir para Brasília. Não, estava muito bem em Campina Grande, obrigado. Estava de boa, tranquilo. Ministério itinerante, ministrando, professor do Rema já. Não queria vir. Mas Deus disse: vá.
E sabe uma das coisas interessantes? É quando você quer uma coisa e Deus diz, vai contra o que você quer? Pronto. Isso só ocorreu na minha vida umas 30 ou 50 vezes por aí. E eu decidi obedecer. E eu tive o prazer de conhecer vocês. Eu decidi obedecer. E de 2 filhos que eu tenho, Deus multiplicou tantos filhos espirituais. Porque eu decidi obedecer. Porque eu decidi obedecer o Senhor. Mas isso foi numa oração. O Senhor disse, vá. Vamos em frente. Vou terminar, eu acho. Lucas 6. Vamos falar de Jesus ainda. Lucas capítulo 6, versículo 12. Mas naqueles dias, retirou-se para o monte, está falando de Jesus, a fim de orar. Orou 5 minutos, depois foi dormir. Não? Desculpa, orou 15 minutos, depois foi assistir. Não. Passou a noite orando. Olhe para o seu irmão e diga, abençoado, simplesmente ore. Diga, simplesmente ore. É na conversa, é no diálogo. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e te direi coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou te dizer uma verdade sobre oração, eu estou terminando. Sobre oração. Quando você se recolher na sua intimidade com Deus, você vai ouvir revelações poderosas que você nunca ouviu ministro nenhum na terra falar. Porque você vai ser ministrado por Ele, diretamente por Ele. Aprenda, querido, a conversar com o Senhor. Não é simplesmente pedir. Eu não estou falando de pedidos. Eu estou falando de conversar. Deus tem a igreja certa para você. Deus tem o trabalho certo para você. Tem a cidade certa para você. Ai meu Deus, eu não consigo me imaginar fora de Brasília. Pois é, né? Eu também não consigo imaginar fora de Campina Grande. No entanto, estou aqui. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Deus tem pronto para você. Oh Jesus, como eu fico grato a Deus por Jesus, porque foi através dele que eu tenho essa comunhão com o Senhor, que eu tenho essa comunicação com o Senhor. Sabe, é na conversa, é no diálogo. Com o Senhor, na oração você não mente. Ele conhece você, uai. Na oração você não mente. Na oração você fala a verdade. Alô? Não é? Na oração você mostra quem você é. Por quê? Ele te conhece. Pastor, mas olha, Jesus disse que antes que a palavra chegue na minha boca, ele já sabe. Então se ele já sabe, por que eu tenho que falar? Porque ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir você falar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, é porque ele não pode agir na terra sem que alguém peça. A oração, presta bem atenção nisso, é uma autorização humana para uma intervenção divina. A oração é o canal, é o diálogo através do qual você recebe instruções precisas do Espírito de Deus para você. Deus tem um plano específico para cada um de nós aqui, meu irmão. Deus tem olha, escuta, vou repetir. Deus tem um plano específico para cada um de nós aqui. Ele tem um plano. Mas esse plano, Ele quer revelar diretamente a você. Ele não quer ficar mandando recado. Sim, Deus pode usar Josiane. Josiane chega lá e diz, olha, Deus tem um plano na sua vida, assim diz o Senhor, e tal. Claro que pode, mas Deus quer falar diretamente com você. Todas as vezes, escute bem o que eu vou te dizer, estou terminando. Essa é a terceira vez que eu falo, estou terminando, né?
Mas não se preocupe não, na 18ª normalmente eu termino, normalmente, brincadeira. Mas deixa eu te dizer isso, deixa eu te falar isso. Se alguém chega para você, pretensamente profeta, apóstolo, pastor, anjo, arcanjo, querubim, serafim, o que quer que seja, sei lá, né? Chega para você e assim diz o Senhor, e fala algo que você, com você que Deus não falou, não aceita. Seja quem for, qualquer um, não aceita. Por quê? Porque se Deus não falou, acabou. Mas pastor, e se eu aceitar? Corre o risco de você sair da vontade do Senhor. Nem sempre é uma coisa ruim, às vezes é uma coisa boa, gente. Mas se Deus não falou, corre o risco de você sair da vontade de Deus. É por isso que você tem que estar, olha, escuta, firmado. Deus falou, está falado. Quando uma pessoa daqui, da minha igreja, chega para mim e diz, pastor, Deus me disse que eu deveria ir para outra igreja, eu estou saindo. Passa bem, querido. Foi bom, foi maravilhoso ter você conosco. As mesmas portas que estão abertas aí para te dar as boas-vindas também estão abertas para dizer, seja bem-vindo. Deus falou, eu vou dizer o quê? Agora, se Deus não falou, não faz isso não. Deus não caminha contrário à sua palavra. Pensa bem, antes de dizer, Deus me disse. Porque para chegar no ponto onde Deus me disse, tua intimidade com Deus tem que estar boa. Você tem que estar sensível o suficiente para saber o que Ele diz, para ouvi-lo falar. Amém. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. E se você estiver pensando aí, que eu queria que fulana tivesse aqui, oh meu Deus do céu, não, a palavra é para você, você está aqui para ouvir, então é para você, amém, amém, glória a Deus, aleluia.